Nesse vídeo vamos falar sobre segmentação e como particionar o programa para evitar problemas de segmentação. Inicialmente, vamos analisar o programa que a gente tinha elaborado. Por exemplo, a gente estava elaborando o programa, o arquivo LST, eu já falei sobre esse arquivo LST. Então está aqui a lista, ou seja, a listagem do programa com todos os comentários, que é gerado o arquivo LST toda vez que a gente faz a montagem de um código-fonte lá no MPLAB. Então ele gera esse arquivo aqui. Nesse arquivo, a gente pode ver uma porção de informações úteis e, principalmente, o seguinte. Nessa primeira coluna está todos os endereços absolutos, ou seja, os endereços de memória ROM que estão sendo ocupados. Então, ó, 2007 é aquela memória de configuração. 00 é o vetor de interrupção, está aqui o comando vetor de interrupção. 04 é o vetor de reset, está aqui. 20, aqui é onde está a organização da memória RAM, ó, começando em 20 e indo até 26. E aí segue. E aqui está todo o programa, todos os endereços do programa que está seguindo. Então, está aqui todos os endereços de programa. E aí você vê que ele vai seguindo até 90. Veja, para fazer o endereçamento dentro do microcontrolador da Microchip nessa linha, você tem que fazer o endereçamento dentro de segmentos, onde vem o termo, de 255 bytes, ou seja, até FF, até aqui chegar a FF. O programa, quando ele chega até FF, por exemplo, essa tabela, observe aqui, ele quebrou, mas só pela mudança da página. Mas se eu tivesse aqui FF e aqui já fosse 100, então essa parte da tabela estaria no segmento diferente dessa outra parte da tabela. E isso aí gera um problema. Porque na hora que ele dá um retorno, ele retorna para o valor em cima do PCL, ou seja, só a parte baixa. A parte alta fica inalterada. Então, se eu tenho uma parte da tabela dentro do segmento 00 e a outra parte da tabela está no segmento 01, no momento que eu endereçar e ele vier aqui para o segmento 01 e eu der um retorno, ele vai voltar para o valor baixo do segmento, ou seja, ele vai pular para uma posição mantendo o segmento 01. Então ele vai cair num local maluco. Em vez dele voltar para o segmento 00, ele vai para o segmento 01. Porque ele vai mudar apenas a parte baixa. Aí isso aí gera um problema no nosso programa. Ele pode se perder, ele vai ficar maluco. Para evitar isso, então você deve tentar fazer com que o código, todos os trechos do teu código, estejam dentro do mesmo segmento. Ou seja, que tenham no máximo 255 bytes. Uma forma de fazer isso é simplesmente a gente fazendo segmentação. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa subrotina que se chama cont, e eu estou dizendo que essa rotina cont vai começar no endereço 400 hexa. Quando eu coloco o org, eu digo qual é o endereço que eu quero que ele comece. E a partir daqui eu posso escrever até 255 comandos aqui dentro desse segmento sem ter qualquer problema. Só que aí eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Toda vez que eu for chamar uma subrotina, eu vou ter que usar esse comando aqui, ó, pagecell LW. Pagecell W, ó, cont, que é o nome da subrotina. Aí eu chamo a subrotina e depois eu dou um clear pcelete. Esse clear é porque eu estou voltando para o segmento 00. Se o segmento fosse outro, então eu teria que inicialmente salvar o segmento, ou seja, o PCLW em uma variável, dar o pagecell, chamar o call e depois colocar o valor de PCLW, de pcelete W, igual ao que estava anteriormente, ou seja, recuperar ele a partir da variável que estava guardando o valor antes.
tá? Como aqui, nesse programa, eu estava fazendo essa chamada dessa subrotina a partir do segmento principal, ou seja, do segmento 00, então basta dar um clear pre-select. Ok? Se a gente vier aqui no arquivo de maps, está aqui o arquivo de map, dá para a gente ver bem todos os segmentos de memória que estão sendo utilizados. Então, ó, programando os eixos, ó, começando em 0 até 00, ou seja, vetor de interrupção, 04 até 04, vetor de interrupção, de 20 até D9, que foi o primeiro segmento do programa, de 200 a 218, ó, veja que eu não coloquei aqui 100, tá? Eu preferi pular, então foi 200 a 218, 300 a 371, 400 a 450, 500 a 511, lembrando que isso aqui está em binário, tá? Então, na realidade, vai ter até 5FF aqui o limite. E o 2007, tá? 2007, que é onde está lá os fuses, ou seja, as configurações. Então, eu segreguei no meu programa aí 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Ok? Vocês podem segregar em menos, mas recomendo que evitem escrever o código muito grande ao ponto de você extrapolar os 255. Ok? Se você pode até escrever com mais 255, desde que não tenha nenhum salto, nenhum call, nenhuma chamada que precise retornar dentro daquela passagem de segmento. Se o programa for contíguo, você pode deixar. Mas eu recomendo que você evite isso e que segregue o seu código em várias subrotinas para manter sempre esse limite 255. Naquele primeiro programa lá do list, do interrupt, a gente não teve esse problema. Por quê? Porque o programa foi até só 90. Aqui ele poderia até FF. Desculpa, até FF. Indo até FF, sem problema. Nesse caso aqui, deu para escrever o programa todinho dentro dos 255 bytes. Ok? Então, uma boa prática é segregar aquelas subrotinas que vão ser grandes, colocar ela como chamadas pod, subfunção de subrotina, e aqui é o segmento principal, dentro do segmento principal só, que é o 0, só chamar aquela subrotina, tomando esse cuidado. Ok, pessoal? Só apenas uma dica rápida e a gente fica por aqui.